Bom, pessoal, nesta videoaula nós estaremos analisando o resultado do fechamento do inventário que foi feito na videoaula anterior. Bom, vamos iniciar falando dos três principais índices de fechamento do inventário. O primeiro deles é o índice de faltas. Esse índice de faltas compreende aos produtos cujo a diferença estava negativa. Nós podemos validar essas informações utilizando essa própria tela de filtragem aqui do inventário. Vamos pegar então todos os produtos que nesse inventário a diferença estava negativa. E vamos fazer uma pequena observação com relação a esse tipo de fechamento parcial. Bom, observe, pessoal, que eu tenho 11 itens negativos, porém ele está exibindo aqui 1. Por quê? Porque, de fato, neste inventário só foi contado e nessa contagem houve diferença de um item, que foi esse capacete Spike Butterfly. Ou seja, dizia no estoque ter 9 e ao contar eu encontrei 8. Então tem uma diferença de menos 1, ficou faltando um produto. Quanto aos outros, os outros, na realidade, não entraram, não foram movimentados, porque esse tipo de fechamento parcial, ele, como já foi falado na videoaula anterior, serve justamente para você fazer inventários rotativos. Então, esses demais produtos significam dizer apenas que eu não contei eles neste inventário. Ok? Pronto. Com isso, nós temos então, de fato, na realidade, só uma falta. Essa falta, ela representa, com relação ao número de itens, ou seja, dos meus 22 itens, só um deles deu falta, né? Então ele me informou aqui 16%, certo? E o que ele representa em valor, né? O que essa falta me representa em valor. Vamos verificar aqui, está negativo. E vamos ver aqui que ele representa exatamente R$ 102,50. E a quantidade de itens, aliás, desculpa, aqui é a quantidade de itens, e aqui é o somatório das quantidades, ou seja, aqui como só tem um item com diferença, né? Então se tivesse mais de uma quantidade, se tivesse 2 aqui, ele informaria então 2. A quantidade de itens 1, porém, o total de quantidades 2. Isso representa, com relação ao total, né, 5%. A mesma coisa acontece, pessoal, se no meu inventário tiver alguma sobra. O que seria então a sobra? A sobra seria justamente o que eu teria de positivo no meu estoque. Então vamos observar aqui que o que houve de fato de sobra foi esse item grampo. E os demais que estão sinalizados? Os demais também estavam positivos e não foram contados neste inventário. Ou seja, assim como os itens negativos, como visualizamos anteriormente, que mostra o que tinha de negativo no meu estoque e não foi contado no inventário, essa informação também é dada com relação aos positivos. Ou seja, esses itens estavam positivos no meu estoque e não foram contados neste inventário. Só voltando aqui para concluir o nosso raciocínio, de fato, só temos então uma sobra. Um item realmente sobrou. Sobrou por quê? Porque tinha no estoque informando 4 e no inventário foram encontrados 5. Então, a diferença ficou 1 positivo, o que entrou na minha estatística de sobras. Ok? Bom, ainda temos também os acertos do inventário. O que seria então os acertos, né? Os acertos seriam justamente aqueles produtos que não houveram diferença nenhuma. Ou seja, tudo que eu contei batia com o que tinha no estoque. Ou seja, o que foi inventariado bateu com o que tinha anteriormente no estoque. Certo? Bom, pessoal, vamos criar agora então um novo inventário. Vamos chamá-lo de inventário direta, teste direta geral, para demonstrar a vocês como funciona o fechamento geral e qual é a diferença dele para o parcial. Vamos continuar escolhendo aqui a loja 2 para acompanhar o raciocínio das videoaulas. Vamos confirmar. Vamos logo carregar os produtos não contados, né, para a gente se basear aqui o que já tem no estoque.
E vamos então ao que interessa. Eu vou logo fazer da mesma forma que anteriormente, colocar logo as quantidades aqui na interface de administração do inventário para ser mais rápido a nossa videoaula. Vou dizer qual é a localização. Então vou deixar, vamos movimentar apenas os 6 produtos que nós temos mostrado nas videoaulas anteriores, tá? Então vamos continuar mantendo os mesmos para facilitar a compreensão do assunto. Vamos fechar então aqui os 6 itens, que são apenas esses 6 que a gente está movimentando, não é isso? Vamos deixar isso aqui com mais uma perca só para a gente simular melhor o fechamento, tá? E esse outro capacete, vamos dizer que bateu, né? Bom, agora, pessoal, vamos fazer o fechamento do inventário. O que vai mudar? Nós vamos escolher agora, então, a opção Inventário Geral. E como diz na opção Inventário Geral, zerar produtos não contados nesse estoque. O que vai acontecer? O anterior não movimentou esses itens que estão com o sinal de alerta. Esse aqui vai fazer justamente o seguinte. Vai considerar que você só tem de fato em estoque, no caso, os 6 itens que nós inventariamos. Os demais, todos vão ficar com estoque zerado, ou seja, não vão mais aparecer no estoque loja 2. Então vamos concluir o processo clicando no sim. Ao confirmar, ele me pede uma segunda confirmação e nessa segunda confirmação ele explica perfeitamente. Caso informe sim, os produtos que se encontram com alerta de não contados neste inventário serão também excluídos no estoque que está sendo inventariado, ou seja, serão considerados sem estoque. Isso vale tanto para os negativos quanto para os positivos. Vamos lá então. Concluindo. Bom, pessoal, ele continua mantendo esse histórico no seu inventário, certo? Entra no índice de falta apenas o que você de fato contou, como nós fizemos aqui, continua esse capacete dado como falta, que aparece aqui. Apareceu o item, os itens de acerto, não deixamos dessa vez nesse modelo, nesse exemplo, nenhum item com sobra, por isso ficou zerado. Mas vamos então agora verificar como ficou o estoque da loja 2. Observe então que o estoque da loja 2 agora mostra apenas os 6 itens que nós inventariamos e informamos para mais ou para menos da quantidade, com diferença ou não, ou negativa ou positiva, ou seja, o que foi inventariado agora encontra-se no meu estoque, o que não foi desapareceu do meu estoque, ou seja, está agora como se tivesse zerado, né? Se a gente vier aqui e for consultar, nós vamos ver todos os itens que se encontram zerados, ok? Vamos então aproveitar também a ocasião e mostrar o que acontece com a movimentação do produto após o fechamento do inventário. Bom, vamos pegar aleatoriamente qualquer produto e vamos analisar. O inventário que criamos há pouco tempo foi esse INV 2014 05 100057. Então vamos ver o que ele fez quando eu fechei. Vamos pegar o produto grampo. Bom, o produto grampo, por exemplo, como não tinha nenhuma divergência, então observem que ele não fez nenhum lançamento, ele não mexeu. Esses outros inventários que vocês estão vendo aqui foram feitos anteriormente em outros testes. Mas o inventário de número terminado com 57, vocês podem observar que não tem a movimentação. Isso aconteceu porque o grampo bateu, ou seja, a contagem que eu fiz no inventário bateu com o que eu tinha em estoque. Vamos ver então um caso que não bateu, que deu negativo. O que acontece? Ele então gera o movimento para fazer o ajuste no inventário, ou seja, o inventário 057 me gera então essa movimentação negativa para que ele consiga fazer então o ajuste no inventário. Mas observem, pessoal, que ele mantém o histórico de todos os ajustes feitos, ou seja, além de manter a história de todos os inventários que você fez por estoque, ele ainda mantém no histórico do produto quais inventários fizeram ajustes. Vamos ver também nesse tipo de inventário, já que nós fechamos ele com a opção geral, o que aconteceu com esses produtos que estavam sinalizados como não contados. Ele vai fazer uma operação negativa se o produto for positivo e vice-versa.
Então vamos fazer aqui, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Observem que ele fez um lançamento, né, negativo, visto que o produto estava então positivo, para que ele zerasse então esse produto no estoque, ok? Bom, pessoal, por enquanto é só e até mais.